O cobre é um elemento mineral essencial amplamente distribuído na natureza. Nas suas variadas formas, continua a ser usado na nossa sociedade. Na agricultura, é usado como pesticidas, fungicidas e herbicidas. O cobre é um elemento que possui um papel fundamental no metabolismo dos organismos vivos, mas em excesso, o cobre é muito tóxico. É considerado um metal pesado por possuir a característica de se acumular no organismo e gerar possíveis reações tóxicas. A bioacumulação pode ser entendida como um processo de absorção e acúmulo de substâncias ou compostos químicos no organismo de um determinado ser vivo, podendo levar ao processo de biomagnificação. A biomagnificação ou magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar. Assim, os predadores do topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que suas presas. No ser humano, o fígado é o maior local de deposição de cobre após a ingestão excessiva. A intoxicação aguda por cobre ocorre toda vez que altas concentrações de cobre são ingeridas, inaladas, quando entram em contato com a pele ou injetadas por via parenteral. Pode ocorrer em consumo acidental por fontes de águas contaminadas, como por exemplo em acidentes de mineração ou em tentativas de suicídio. Os sintomas agudos da intoxicação por cobre incluem irritação gastrointestinal, que pode ser grave, causando náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, podendo ocorrer desidratação e choque hipovolêmico. Em casos mais graves, pode-se ter anemia hemolítica, hepatite aguda com necrose hepática, insuficiência cardíaca e renal, podendo evoluir para encefalopatia hepática e o indivíduo chegar a óbito. As manifestações após o cobre ser injetado por via parenteral são semelhantes quando ingerida. A manifestação de intoxicação crônica por cobre é dada por um quadro de insuficiência hepática crônica e pode-se observar crises hemolíticas. O diagnóstico ele vem através da biópsia hepática ou renal, através da mensuração de níveis de cobre. Como dito anteriormente, o cobre, quando absorvido em grandes quantidades, pode causar lesões hepáticas e, em menor escala, anemia hemolítica e nefrose. O tratamento para a intoxicação por cobre pode ser feito através da penicilina, que é a droga de escolha, ou o dimecrapol. Os sintomas inflamatórios devem ser tratados como os princípios gerais, assim como os nervosos. Existem evidências de que o ácido lipoico ele pode funcionar como um quelante de cobre, podendo também ser necessário o suporte de hemodiálise ou até transplantes hepáticos nos casos graves de falências orgânicas. A mineração do cobre gera emissão de CO2 na atmosfera, causando diversos impactos ambientais. A intensificação de atividades industriais, agrícolas e mineração são as principais causas de contaminação do cobre. E quando em altas concentrações, é um dos principais metais pesados poluentes do solo e da água. As contaminações aquáticas é um problema crescente e é proveniente de ações antrópicas, em consequência de atividades inadequadas por liberação de fluentes domésticos, industriais e agrícolas sem os tratamentos adequados. Essas substâncias químicas, elas são liberadas no meio ambiente aquáticos e são capazes de inibir as atividades celulares ou alterar o material genético, podendo alterar
e comprometer a fisiologia e a sobrevivência desses organismos aquáticos, transmitindo essas contaminações ao ser humano. Uma das alternativas para a descontaminação de ambientes poluídos tem se destacado medidas que englobam tempo demandado pelo processo, menor custo, eficiência na descontaminação e simplicidade na execução. Neste caso, aumenta o interesse pelas técnicas de biorremediação, processos que têm como objetivo a utilização de organismos vivos, como micro-organismos e plantas na descontaminação do solo e água.